irmãos que podem, vamos ficar em pé e abrir a palavra de Deus e lemos juntos Salmo 126, versículo 3. E assim estaremos iniciando a nossa escola dessa manhã. Salmo 126, versículo 3, vamos ler todos juntos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pediria aos irmãos mais uma vez lermos juntos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Amém. Que o nosso irmão Pedro Ellison, que ora ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe nessa manhã, que nós possamos ter um aprendizado da sua palavra em cada uma das nossas classes. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer porque Tu nos trouxeste aqui em mais um domingo na Tua casa, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem operado grandes coisas por meio da nossa igreja e te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando cada membro do conselho. E agora, em especial, queremos te pedir pela nossa escola dominical. Queria te pedir que o Senhor possa continuar abençoando os professores, dando sabedoria para que eles possam conduzir cada uma das aulas, em cada uma das classes, da melhor forma possível e que sejam conduzidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Abra os nossos corações para sermos terras férteis para as sementes que serão lançadas aqui, Senhor, e que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. É isso que te pedimos e te agradecemos junto ao perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. 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 Os irmãos podem sentar. Convidar o nosso irmão Abner, que vem até aqui à frente, vai fazer a leitura sequencial. Estamos lendo o profeta Jeremias. Vamos hoje para continuar o capítulo 14, na verdade terminar ele. Jeremias 14, de 13 a 22. Vamos acompanhar a leitura que nosso irmão vai fazer. Rejeitada a segunda intercessão de Jeremias. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: Não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles os profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele, as suas mulheres, a seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá essa palavra: Os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Rejeitada em absoluta a terceira intercessão de Jeremias. Acaso já de todos rejeitaste a Judá? O aborrece a tua alma, Sião? Por que nos feriste, não há cura para nós? Aguardamos a paz, e nada há de bom o tempo da cura, e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembre-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios alguém que faça chover, ou podem os céus de si mesmo dar chuvas?
Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Obrigado, Abner. Vamos agora, então, entoar um hino em louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse momento, temos a oportunidade de vir até aqui à frente trazer os dízimos e ofertas. Vamos louvar com o hino projetado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos. Deus, bondoso Deus, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta oportunidade que podemos vir à Tua casa, renovados pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor.
Obrigado também por essas ofertas, pelo dízimo que foi levantado no meio do teu povo, que atendendo, Senhor Deus, ao teu chamado de devolver aquilo que o Senhor já nos deu de antemão, traz e oferta aqui, deposita aqui diante de Ti. Que nunca falte, Senhor Deus, a provisão, nem nos celeiros, no meio do teu povo, que o Senhor continue suprindo cada um e cada família que aqui está representada. Muito obrigado, Senhor. Abençoa também ao conselho, ao tesoureiro e a todos que vão fazer uso destes recursos, ó Deus, para que estejam consoantes à Tua vontade. Em nome de Cristo, nós te oramos assim. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos para a nossa pastoral. Todos juntos? A necessidade de arrependimento. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Vamos orar. 7:3. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nos reunimos como igreja do Senhor, povo comprado e remido. Ó Deus, e tendo esta consciência da nossa indignidade, mas do lavar de pecados que recebemos em Cristo, nós nos aproximamos diante de Ti e suplicamos que o Senhor, mais uma vez, fale ao nosso coração. Dá-nos que entendamos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração aberto a ouvir a Tua voz. Deus, tem misericórdia de nós e fala conosco. Pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. A correção dói, não é, crianças? Quando papai e mamãe corrigem, dói. Não é fácil receber correção. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus, que o Senhor corrige o filho a quem ama. Porque todo pai corrige o filho a quem ama. Na verdade, é o inverso. Quando a gente recebe a correção, a gente sente como se o pai e a mãe da gente não amassem a gente. Porque dói. Mas o que o pai e a mãe da gente está fazendo é despertando no coração da gente uma palavrinha chamada arrependimento. O arrependimento, às vezes, precisa de uma lembrança, e a lembrança é a correção. A correção faz nos lembrar de que a direção que nós temos tomado não é boa. Precisamos dar, de fato, meia volta e voltar à vontade do Senhor. O contexto, nós temos visto, nas últimas semanas, no livro de Samuel, o como Israel estava se aproximando do Senhor. E aí nós vimos, eles perderam a batalha para os filisteus e falaram: por que o Senhor nos feriu? Por que o Senhor fez isso? E aí tiveram aquele lampejo, já sei, nós não levamos o nosso amuleto da sorte. Qual era o amuleto da sorte? A Arca da Aliança. Não era amuleto da sorte, era a presença de Deus no meio do seu povo, mas eles estavam vivendo de qualquer jeito, vivendo de maneira idólatra e achando que bastava cumprir ritos que Deus iria abençoá-los. O que aconteceu? Perderam mais uma vez a batalha e, para piorar, a Arca da Aliança foi levada para fora de Israel, para a terra dos filisteus. E aí se você parar para pensar o que significava isso em Israel, era dizer assim: Deus saiu do nosso meio. A arca foi levada embora. A presença de Deus não está mais conosco. Deus não está se agradando da gente. E agora não tem mais saída. O texto vai continuar. Na quarta-feira nós vamos dar detalhes sobre isso, mas a arca
nós vimos também que a arca lá na terra dos filisteus não significou bênção para a vida deles. Se Israel, sendo um povo amado por Deus, um povo cuidado por Deus, estava em pecado e Deus pesou a mão sobre Israel, imagine agora a arca na terra de um povo que desprezava totalmente o Senhor. Deus pesou a mão e os filisteus, olha, a mão desse Deus aí é pesada. Manda essa arca embora daqui. E aí eles pegam, fazem um carro de bois, coloca lá umas vacas para guiar, põe a arca em cima e manda essa arca embora daqui da terra dos filisteus. E a arca chega até a terra de Israel. Chegando na terra de Israel, acontece uma tragédia em uma cidade, e aí eu vou deixar a tragédia para contar na quarta-feira, na reunião de oração. E aí, depois disso, os filhos de Israel ficam tristes. Por quê? Porque a arca não está mais em Siló, local onde o povo de Deus se reunia para adorá-lo. Capítulo 7, versículo 1, nós lemos versículo 3, fala que os homens de Kiriat Jearim, é uma cidade perto de Jerusalém, levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab. A arca estava no local desta tragédia, e aí aquilo comoveu tanto o coração do povo, e eles, olha, vamos tirar a arca daqui, e levaram a arca para a casa de Abinadab. E aí diz que consagraram Eleazar, o filho de Abinadab, para guardar a arca do Senhor. No versículo 2 diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. 20 anos sem a arca estar presente no local de culto ao Senhor. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Povo triste. Deus não está se agradando da gente. Nós pecamos contra o Senhor, mas perceba, ainda assim, o povo continuava com seus falsos ídolos. E aí é quando chega o profeta Samuel. Desperta, povo! Acorda! Vocês precisam de arrependimento. Vocês não perceberam isso? 20 anos se passaram, vocês se lamentam por não ter a arca presente, se lamentam por tantas tragédias, 2 derrotas seguidas para os filisteus, depois esta grande tragédia que aconteceu em Bet-Semes, e vocês continuam com seus falsos deuses. E aí o profeta traz 3 colocações para Israel. A primeira delas: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, primeira, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Arranquem os falsos deuses. Vocês dizem que estão lamentando porque a arca não está aqui, lamentando pelas tragédias, mas não perceberam. Vocês precisam de arrependimento. Lancem fora os falsos deuses. E olha que interessante, os filisteus lançaram fora o Deus estranho, que era o Deus de Israel. Pega a arca da aliança e manda embora. Mas Israel não lançava fora os falsos deuses. Primeiro aspecto: precisamos tirar do coração aquilo que não pertence ao coração regenerado, falsos deuses. Ah, mas eu não tenho astarotes, eu não tenho balins, eu não tenho postes ídolos no meu coração, ao redor. Irmãos, falsos deuses são construídos pela mente humana. Às vezes têm, de fato, forma, como um gesso e madeira. Mas, às vezes, são as coisas que colocamos no lugar do Senhor. Tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence ao Senhor é, de fato, um falso Deus. Tire fora os falsos deuses. Segundo, firmai o coração ao Senhor. Volte-se para o Senhor, seu coração pertence a Ele. No lugar dos falsos deuses,
é o Senhor. Terceiro, sirva somente ao Senhor. Dedique serviço ao Senhor. Gaste as suas energias nas coisas do Senhor. O Senhor Jesus diz: buscai, pois em primeiro lugar o reino de quem? De Deus. Não é o meu reino, não. É o reino do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sirva ao Senhor. Eu gosto de dizer que Deus não chamou ninguém com o dom de esquentar banco na igreja. Não. Acredite. Se você é um servo de Deus, Deus te deu algo que não deu a ninguém aqui. Para que na multiforme graça dele, você seja usado para trabalhar na vida de outro com aquilo que é dado por Deus a você, e o outro, da mesma forma, usado por Deus para trabalhar na sua vida. Esse é um dos aspectos da unidade que o Senhor Deus quer para a sua igreja. É o modo como Ele escolheu trabalhar a sua igreja. Sirva ao Senhor, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Essa não é uma promessa estática lá em Israel. Ela permeia as Escrituras. Não é teologia de prosperidade também, não. Mas de fato é que nós temos um Deus que trabalha na vida do seu povo e que promete abençoar um povo que vive com fidelidade. Mas o que o Senhor quer de nós é arrependimento. Verdadeiro arrependimento. Crianças, quando vocês pensarem na palavra arrependimento, sabe de que vocês podem lembrar? Lembre do soldado, quando ele está marchando em uma direção e fala assim: meia volta, vou ver. Ele faz como? Ele vira para o lado, ele dá meia volta e começa a andar na direção contrária. Imagine que você está marchando em direção ao pecado, à desobediência, aquilo que não agrada a Deus. O que arrependimento significa? Pare de fazer o que você está fazendo, dê meia volta e comece a marchar em direção a Cristo. Lembre da obediência de Jesus Cristo. Vamos lá? A necessidade de arrependimento. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. 1 Samuel 7, 3. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu quero chamar aqui à frente, são duas famílias. O conselho, após reunido, recebendo cartas de transferência, chamou a família do nosso irmão Ariosto, Tatiana, Sara e Tito. E nós recebemos também a transferência de 3 membros lá da Igreja Presbiteriana da Bahia, Samara, Felipe e Samuel. Isso é marmelada, né? E não recebeu a carta de transferência do pastor Timóteo? Não, a igreja não, o presbitério já recebeu em fevereiro. Porque o pastor, ele não fica arrolado como membro de igreja, ele fica arrolado como membro do presbitério, e aí os irmãos já acompanharam a nossa posse, graças a Deus. E para quem não conhece, esta é minha esposa, meus filhos, Felipe, Samuel, e ali o nosso irmão Ariosto, Tatiana, Sara e o Tito. Nossos irmãos já têm, de fato,
há um tempo se envolvido na obra do Senhor. Graças a Deus já estão já bem engajados, bem ativos na igreja. E eles estão, nos domingos à noite, frequentando lá com o presbítero Edson a congregação do Eusébio. E aí já aproveita e estende o convite, caso você não tenha visitado, à noite, às 18 horas, dê um pulo lá na congregação, converse com o presbítero Edson, se você não sabe chegar lá. É muito fácil de chegar. Desceu aí a Washington Soares, você vai chegar tranquilamente e vai ser bênção para a congregação, para a vida da igreja. Mas faça isso e avise para a igreja. Olha, fale com o pastor, com um dos presbíteros. Hoje à noite eu estou faltando, mas não é porque eu vou na congregação. Tá bom? Nós vamos orar pela vida desses irmãos, louvar a Deus. Para nós, minha família, é uma alegria estar com os irmãos, certamente para a família do Ariosto também. Recebam estas duas famílias como povo de Deus, dispostos a trabalhar, e pode também contar com eles para trabalhar mesmo, servir ao Senhor. Contem com eles para a honra e glória do nosso Deus. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças pela tua boa mão, porque o Senhor é bondoso. Te rendemos graças porque o Senhor nos chamou, ó Pai, antes mesmo de nós termos nenhum tipo de noção de quem era o Senhor nos atingiu com tua graça, transformando o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, ó Deus, para que tivéssemos atentos à tua pregação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado a Igreja Presbiteriana do Cambeba. Ó Deus, o Senhor tem conduzido famílias até aqui para crescerem juntos. Ó Deus, e pedimos que o Senhor, por misericórdia, abençoe, Pai, a família do Ariosto Júnior. Põe tua boa mão sobre o teu servo. Continua fortalecendo a sua fé, para que ele, Pai, como sacerdote do lar, conduza a sua casa dia após dia aos teus pés, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa a Tatiana também. Ó Deus, fortalece sua fé. Abençoa como esposa, como mãe, para que também ela seja usada pelo Senhor na edificação da sua casa, como a mulher sábia é encontrada assim na Escritura, Pai. Pedimos tua bênção sobre a Sara, sobre o Tito. Abençoa, Pai, estas crianças para que eles cresçam e que continuem amando ao Senhor, amando a tua casa, como filhos da aliança, Senhor. Pedimos tua bênção também sobre Samara. Ó Deus, põe tua boa mão sobre ela, que ela continue também crescendo e exercendo, Pai, a sua missão de mãe, de esposa e tudo aquilo que o Senhor colocar às suas mãos. Pedimos tua bênção sobre Felipe, Samuel, para que também eles cresçam amando ao Senhor, amando a tua casa e desejando crescer para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa a Igreja do Cambeba para que estas duas famílias sejam recebidas, ó Pai, como já tem sido, mas que elas continuem sendo recebidas com amor e apreço, e para que a tua graça seja manifestada nestas famílias, abençoando a igreja e sendo abençoadas pela igreja. Para a honra e glória do teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. As duas famílias já foram recebidas na reunião do conselho, porque é um processo formal, e agora está sendo comunicado à igreja. Deus os abençoe, tá bom? Vou pedir que a família continue aqui. E nós vamos aproveitar, já vamos apresentá-los à igreja como uma família pela qual estaremos orando durante essa semana. Bom dia, irmãos. Então, vamos apresentá-los agora também com alguns detalhes, né, para que possamos estar orando. Então, essa foto bonita aí, ó. Então, são o Ariosto Júnior, a Tatiana, a Sara e o Tito.
Ariosto Júnior é natural da cidade de Marataízes, no Espírito Santo. Tatiana e Sara são nascidas em Juiz de Fora, Minas Gerais. E o Tito é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cada um é de um lugar, né? Olha aí. Por último, vocês estão vindo de qual cidade? De Campo Grande. Tá bom. E eles têm frequentado a nossa igreja desde o final do ano passado, quando vieram para cá, e vieram para ficar, para morar, e desde dezembro de 2023. O que eles gostam de fazer em família? Gostam de ir à igreja, ir à praia, e aí deu certo com Fortaleza, então, né? E assistir filmes, jogar jogos, e assistir e praticar esportes também. Ariosto Júnior é administrador, Tatiana é dona de casa, a Sarinha está no 6º ano e o Tito está no 2º ano, são estudantes. E o motivo de oração deles é para que o Senhor abençoe a saúde dos pais da Tatiana, a adaptação deles aqui em Fortaleza, eles chegaram há pouco tempo, né, estão morando aqui, e por familiares que ainda não se converteram a Cristo. Então, irmãos, vamos nos lembrar de, durante essa semana, orar por esses queridos, né, no seu dia a dia, que o Senhor tenha misericórdia da família, dos pais da Tatiana, da saúde deles, e guarde, os cure, e abençoe, abra as portas. E também para que no dia a dia deles aqui eles encontrem portas abertas, que o Senhor direcione em todas as coisas e alcance os seus que ainda não vieram à fé. Assim como temos orado por tantas famílias, né? Todos nós temos algum familiar que o Senhor ainda não alcançou e temos pedido ao Senhor que faça, né, do jeito que Ele entender, mas o nosso clamor era para que o Senhor permita que esses nossos queridos também tenham a vida eterna. Então, vamos lembrar dos pedidos desses irmãos durante essa semana. Especificamente durante essa semana, devemos nos lembrar dos nossos irmãos sempre, né? Mas esse projeto é para que durante a semana a gente esteja com essa família específica em mente. E a família da semana passada, da semana retrasada, foi a família da irmã Nizam. E ela hoje não pôde vir, mas veio uma representante dela aqui, a Ju, a filha dela, que vai orar por esses queridos, agradecendo a Deus pela chegada deles aqui em nosso meio e pedindo também. Oremos. Santo e poderoso Deus, louvado, Senhor, seja o teu nome, ó Pai, sobre toda a terra. Graças te damos, Senhor Deus, por mais esse dia. Agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Agradecemos por esta manhã, por esta chuva, Senhor, que o Senhor derrama, ó Pai. Ó Senhor, te agradecemos também, Senhor, por esta família, Senhor, querida, que aqui está, povo teu, Senhor. Que o Senhor continue a derramar das tuas bênçãos, Senhor, do teu cuidado sobre a vida de cada um deles, Senhor. Ser com a Tati, que o Senhor continue a renovar-lhes as forças, dando a ela disposição, sabedoria para cuidar do seu lar, assim como o Senhor requer. Também com o Ariosto, chefe do lar, que o Senhor continue a abençoar, Senhor, os seus projetos e na condução do seu lar. Te pedimos também, Senhor, pela vida do Tito, esse menino, Senhor, tranquilo, inteligente, já um servinho do Senhor. E também pela Sara, Senhor, esta menina tão linda, tão doce, que o Senhor dê a eles, ó Pai, tudo aquilo que eles precisam, Senhor. O Senhor conhece as suas reais necessidades e que eles possam seguir sabendo que é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades. Também que eles sigam, ó Pai, sabendo que o Senhor é a melhor, Senhor, companhia nas adversidades, Senhor. Ó Pai Santo, te pedimos, Senhor, por esta família, Senhor, que eles sigam aqui, mas sempre olhando para o céu, sabendo que é lá que está a nossa felicidade, a nossa justiça, a nossa paz, Senhor. Ó Senhor, também te pedimos, Senhor, perdão, Senhor,
pelos nossos pecados, Senhor, tudo aquilo que fazemos, que desagrada a Ti, que o Senhor possa trazer à nossa mente e que possa haver arrependimento de nossa parte. Fica conosco, Senhor, nesta manhã de tranquila, que o Senhor possa continuar nos ensinando, nos exortando, nos guiando. Ó Pai, é no nome amado do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu vou passar para eles o devocional, para que eles usem em família no momento. A tia Ju é professora do Tito, né? É mesmo. Tranquilo ele? Ele veio para dar uma balanceada na classe? Será? Para cima, né? Entendi. Tá bom. Temos aniversariantes essa semana também. Hoje é aniversário da Celciana. Não sei se ela está por aí, que eu estava ali dentro antes de começar, não a vi chegar. Tá não, né? Dia 8 amanhã é aniversário de Rebeca Moraes, esposa do Samek. Ela está por aí? Não? Eu não estou vendo. Tá, não. Ela sempre senta por aqui, né? Ah, tá. No dia 12, da Ana Barrio Xavier, da Aninha, né? Da Ania. É 2 anos ou é 1? 2 aninhos. 2 aninhos. Está lá nos Estados Unidos com o Reuel e a Carol. E pudemos vê-la no chá de fraldas da Carol. Ela estava lá bem animada, bem desenvolvida. Tão linda. Deus abençoe lá. No dia 12 também é aniversário da irmã Socorro. Acredito que é a mãe do Abraão. Ela está por aí, do diácono Abraão? Tá não, né? Tá bom, então. Então, hoje vamos orar pelos nossos aniversariantes e agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Antes, eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando por primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui na nossa igreja, faça um sinal com a sua mão. Pronto, ali atrás, do lado do Jean, vocês podem ficar em pé, por favor, para que a igreja possa vê-los. Aqui também à esquerda tem uma família. Isso. Pronto. Os que estão próximos aí, por favor, deem um abraço para receber os nossos queridos visitantes. Sejam bem-vindos em nosso meio. Lá atrás também tem mais gente, eu soube. Nem com óculos eu não estou vendo hoje. Ah, tá ali. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Tem uma criança também ali. É a família toda. Sejam bem-vindos aqui em nossa igreja. Irmãos, presbítero Marcos. Acho que vou devolver a palavra, né? Para os avisos. Eu vou pedir ao presbítero Marcos que faça a oração, então, pelos aniversariantes, agradecendo a Deus também pela presença dos nossos visitantes. Irmãos, ou os visitantes, alguém que está aqui hoje faz aniversário essa semana e eu não citei, ou aniversário de casamento? Não? Tá bom, então. Vamos orar, então, pelos nossos aniversariantes. Não temos nenhum presente hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia que é teu, dia de podermos estarmos aqui na tua casa para aprender mais da tua palavra. Logo mais à noite, em culto público, podermos participar adorando o teu nome e também participando da ceia do Senhor. Te agradecemos por esses irmãos que fazem aniversário durante essa semana. Senhor, os abençoe, os guarde, que eles possam crescer na graça e no conhecimento, mesmo os mais experientes, como também os pequenos. Senhor, os tenha em suas mãos e que eles possam, de fato, honrar o teu nome com as suas vidas. Isso é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamar as nossas crianças até aqui à frente, para podermos agora orar por elas.
E aí estaremos nos dividindo. A chuvinha foi só para dizer que chegou, mas já saiu, né? Os outros avisos nós daremos à noite após o culto. Criança, viu? E chegando mais criança. Nessa semana já subimos aí de mais uma grávida, né? Vamos orar então. Pedir a Miriam até aqui à frente. Orar ao nosso Deus, pedindo que as nossas crianças possam ter um bom proveito nas suas salas hoje. Todo mundo de olho fechado, né? Em silêncio. Está escutando só o barulho do ventilador. Santo e bondoso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa e pela certeza, ó Pai, de que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos em especial pela vida de cada uma dessas crianças, te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que é graça Tua elas estarem aqui e assim te pedimos que o Senhor cuide do coração de cada uma delas, que o Senhor seja, ó Pai, com cada um dos professores agora nessa manhã, ó Senhor, guia cada um, que tudo que seja por eles ensinado, venha, ó Pai, da Tua palavra, direto do Teu Santo Espírito, ó Pai. E que todas essas crianças, se assim for da Tua vontade, ó Pai, na idade da razão, venham a professar o Senhor como único Senhor e Salvador de suas vidas. Sei também conosco nas nossas demais salas, que o Senhor esteja, ó Pai, conduzindo, nos guardando e abrindo, ó Pai, os nossos corações e as nossas mentes para receber da Tua palavra. É assim que nós choramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, em função do horário, nós já vamos nos dividindo em classes e aí vamos estar já começando as nossas salas. As crianças já saem para a programação delas. E as demais salas a gente já inicia aí daqui a 1 minuto, 2 minutos. É o tempo de você chegar na sala. O pastor já vai assumir aqui. Meus irmãos, vamos iniciar a nossa escola dominical. Pronto. Irmãos, vamos abrir João 17, leia mais uma vez a Escritura.
João 17. Versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, te rendemos graças porque temos o privilégio de estudar a tua palavra, de nos debruçar nas verdades eternas que o Senhor reservou para nós, tão pequeninos e pecadores. Muito obrigado, Pai, porque com elas o Senhor alimenta a nossa fé e nos abençoa. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. E pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, um coração atento à tua palavra nesse instante. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos fazer apenas uma passagem rápida sobre o que nós já vimos até na última semana, e depois a gente dá assim continuidade. Nós iniciamos... Opa! Acho que deu algum erro aí. Voltou, pronto. Ele está perdendo o vídeo. Falhas técnicas. Mas, como é algo que a gente já deu na última semana, a gente iniciou falando sobre a igreja propriamente dita, e aí eu iniciei com uma citação de Calvino, que ele disse assim: nunca houve algum período de tempo, desde a criação do universo, em que o Senhor não tenha mantido sua igreja. Também jamais haverá um tempo até a consumação do mundo em que ela não se faça presente. Isso para dizer que a igreja não foi uma invenção humana. A igreja foi inventada por Constantino, a igreja foi inventada pelos apóstolos, ou foi criada pelos apóstolos. Não. A igreja é a reunião do povo de Deus em toda a história. Um Deus que resolveu escolher um povo, reunir o seu povo e fazer com que esse povo juntos cresçam na adoração a Ele e cresçam mutuamente, refletindo a imagem dele, que é um dos pontos que nós vamos colocar hoje. Continuando, nós trouxemos alguns conceitos iniciais, falando sobre a igreja no Antigo e no Novo Testamento. Falamos da questão da igreja não ser separada. No Antigo Testamento era Israel e no Novo Testamento era igreja. Aí nós lemos o texto de Atos, quando fala da igreja com Moisés no deserto. Falamos também do como Deus escolheu que esta igreja fosse representada por uma nação a partir dos filhos de Abraão. E depois trouxemos algumas... Opa, acho que agora foi. Caiu de novo. Pronto, voltou. Me parece que é um slide atrás que está dando alguma perda de vídeo. Mas vamos lá. Daqui para frente eu acho que eu não volto mais o slide, não. E aí, pronto. Aí aqui eu até acabei citando um livro do reverendo Paulo Brasil, falando da essência da igreja, né, que são pessoas chamadas por Deus do pecado para a liberdade em Cristo, da morte para fazer a vontade de Deus. E isso tem em toda a história, desde o Antigo e do Novo Testamento. E aí falamos de algumas figuras que a Escritura traz sobre o que é igreja, para falar sobre e como estas figuras apontam para a unidade, para o desejo de Deus da sua igreja viver a unidade. Aí algumas figuras falamos que Deus trata a sua igreja como povo, como nação. E aí falamos do texto de Gênesis 12, versículo 2, quando fala: de ti farei uma grande nação. Pedro falando que esta nação não era
simplesmente a de sangue dos descendentes de Abraão, porque Pedro fala lá na sua carta: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Quem é vós ali? Era o povo de Deus espalhado entre as nações. E aí Pedro está mostrando aquela promessa dada a Abraão, confirmada ao povo de Deus no deserto, é uma promessa ligada a todos os povos, ao povo que ele escolhe para ser seu povo, sua nação. Outra figura é que a Escritura trata o povo de Deus como um corpo forjado por ele mesmo. E o que esta figura de corpo ensina? Unidade. Quando fala sobre, chama de noiva, unidade. Quando chama de edifício, templo, unidade. Vós sois pedras, uma junta da outra, e Cristo é a pedra angular. Fala de unidade. Quando fala de igreja, da mesma forma, unidade, congregação, o ajuntamento desse povo. Eu trouxe também mais outra figura, falei que a Escritura trata o povo de Deus como uma planta também. Fala, eu sou a videira, vós sois os ramos. Mostrando o quê? Unidade. A ligação que nós temos com aquele que une, que é Cristo, e ao mesmo tempo, obrigatoriamente, nós temos ligação uns com os outros. E aí falamos a questão de como é estranho o desigrejado. Não tem cabimento para a figura bíblica que nos chama de servos seus, de povo de Deus. Unidade é algo totalmente ligado à salvação. É por isso que alguns falam equivocadamente e usam isso como heresia. Por exemplo, não há salvação fora da igreja. E quem geralmente usa esta afirmação, geralmente usa para se referir à denominação. Isso é uma heresia. Aliás, isto é uma característica de seita. Fora da igreja católica não há salvação. Isso é seita. Fora da igreja cristã do Brasil, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, se você pensa que a igreja cristã do Brasil, a chamada CCB, é uma seita mesmo. E uma das características dela, nós vamos ver mais à frente, daqui a alguns meses, nós vamos estudar algumas seitas, e dentre elas a cristã do Brasil também. Mas eles têm essa máxima, que fora da CCB não há salvação. E aí eu fico questionando, a CCB começou, não tem nem 200 anos, antes deles, então até Moisés foi para o inferno, que Moisés não era da CCB. Isso é uma característica de seita. Mas é inconcebível um crente fora da igreja. Porque, naturalmente, aquele que é salvo, ele vai desejar ir à igreja. Não a uma seita, mas a uma igreja verdadeira. É natural. Aquele que é resgatado por Cristo, ele quer andar junto com o povo de Deus. Aí eu dei o exemplo. O ladrão da cruz não frequentou a igreja nenhuma, porque morreu. Porque se ele descesse com vida daquela cruz, ele iria querer estar junto com o povo de Deus. Ele queria seguir os discípulos, com certeza. Essa é a atitude natural. Lembre-se de algumas vezes que Jesus curava, e aí aquela pessoa curada, eu quero ficar com o Senhor. Aí tem um caso, acho que é o endemoniado gadareno, se eu não me engano, Jesus fala, não, vai anunciar para os seus. Mas não é, vá ficar fora da igreja, não, e vá proclamar a mensagem. A ideia é essa. Porque naturalmente você quer ficar perto de Cristo e perto do povo de Deus, perto daqueles que já conhecem. Depois nós trouxemos algumas ferramentas que Deus dá, e as ferramentas que Ele dá à sua igreja, elas fomentam a unidade. Aí algumas ferramentas, o culto. O que é o culto, senão a expressão de unidade do povo resgatado adorando ao Senhor? É isso aí. Culto é o lugar mais próximo dos céus que você chega na terra. É exatamente isso. O que é que nós fazemos no culto?
Nós, como povo da aliança, fazemos aquilo para o qual fomos criados para fazer. Nós somos criados para quê? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o que fazemos no culto. Como o culto é um resumo do que faremos na eternidade. O que é que faremos na eternidade? O povo resgatado para o Senhor vai viver com unidade em adoração eterna ao Senhor e recebendo dele o alimento. Lá não vai ter mais culto no modo como nós entendemos hoje, é claro. Mas a adoração a Deus não se encerrará, jamais. Nem a alegria nele, o ensino dele não se encerrará. Se você pensa que o ensino de Deus, a sua igreja, vai parar, não vai parar. Porque a vida eterna é esta. Os irmãos lembram o versículo? Que o quê? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna consiste em eternamente conhecer ao Senhor, porque o seu conhecimento é inesgotável, e faremos isso como povo de Deus em toda a eternidade. Depois falamos sobre oração como ferramenta dada por Deus. A oração não muda os planos eternos de Deus. Nós falamos isso quando estudamos oração e providência. Deus não muda os seus decretos imutáveis, são imutáveis. Deus não muda de opinião, Deus é imutável. Aí o arrependimento de Deus, só um parêntese aberto aqui, arrependimento de Deus na Escritura não tem ligação com Deus mudar decretos, nem Deus mudar no seu ser, jamais. Tem relação com o olhar humano sobre o que Deus faz. Ele estava fazendo algo e ele passa a fazer algo na direção diferente aos olhos humanos, não que ele muda de opinião. Deus é imutável. Deus é perfeito em seus planos. Se você pensa que Deus muda de opinião, é porque você pensa que Deus fez planos que percebeu que eram imperfeitos e mudou de ideia. Não, Deus não é imperfeito. Fechado o parêntese, falamos, por exemplo, da oração como ferramenta de auxílio mútuo. Quando fala orai uns pelos outros para seres curados, a Escritura fala sobre isso. A oração mútua, orar pelo seu irmão. Paulo, em diversos textos nas suas cartas, ele fala dele orando pela igreja e dele pedindo à igreja para orar por ele. São ferramentas dadas por Deus que te trazem para mais perto do seu irmão. É interessante isso. Se você frequenta a reunião de oração, você sabe o quanto a reunião de oração te aproxima de pessoas. Pessoa que você nunca conversou na igreja, não teve a oportunidade de, tudo bom, como é que tá? E conversar um pouquinho. Chega na reunião de oração, você separa em grupos e você ouve um pouco da vida dela, de um pedido de oração específico, de uma luta que ela está enfrentando. É impressionante como o seu olhar sobre aquela pessoa muda. Encontrei com fulano está passando uma dificuldade grande na saúde, não sabia disso. Você vê ele com um sorriso no rosto na igreja e só passa por ele. Mas esse momento de orar junto é dádiva de Deus para a igreja. E aí eu vou lembrar que agora o pastor Amadeu, depois a gente conversou um pouquinho sobre esse aspecto e ele me lembrou, eu falei, olha, eu vou lembrar de falar isso à igreja, porque de fato eu não pensei em abordar isso e é muito importante. Nossos filhos precisam aprender sobre oração. Já pensou seu filho crescer e nem saber o que é uma reunião de oração? O que é uma reunião de oração? Não sei, nunca fui. Não prive o seu filho de conhecer o momento em que a igreja se reúne para orar uns pelos outros. É dever nosso isso. É bênção para a vida dele. Quem aqui cresceu indo para a reunião de oração, com certeza tem belas memórias de quando estava junto com o povo de Deus e criança vendo os pais orarem, vendo o fervor dos pais, o interesse dos pais orando pelos seus irmãos.
Infelizmente, por outro lado, muitas crianças têm, ao invés da memória dos pais orando pelos irmãos, têm a memória dos pais falando mal dos irmãos. É responsabilidade nossa, meus irmãos, dos pais, ensinar os filhos o amor, a oração. Continuando então, trouxemos também sobre a ferramenta da correção mútua. Isso é dádiva de Deus. Um desigrejado não sabe o que é isso. Não sabe o que é o privilégio da correção mútua. De você estar fazendo algo equivocado, olhando para a palavra de Deus, e ter um irmão que... tem um ditado que fala assim, só mais um parêntese, ferro com ferro se afia, né? É na convivência mesmo. E tem um irmão que chega e corrige. E nós estamos numa geração difícil quanto a isso. Os irmãos sabem disso. Eu citei há alguns domingos o reverendo Sabino Lama. Ele é pastor em uma igreja na Guiné-Bissau. E ele vem ao Brasil, volta e meia, falar sobre o trabalho na Guiné-Bissau. Ele é, eu não sei como é que se pronuncia alguém que nasce na Guiné-Bissau, mas ele é de lá mesmo, da Guiné-Bissau. E ele, em uma das vezes, falou assim, olha, o que eu mais me admirei no Brasil é que as crianças não ficam quietas no culto. Gente, como assim? Não, na Guiné, elas se sentam na primeira cadeira, assim, as crianças assim, nos primeiros bancos, do início ao fim, quietinhas. E sabe por quê? Correção. Porque lá, se você não corrige o meu filho, eu fico triste com você. Você não corrigiu meu filho? Você não ama meu filho? Você quer que meu filho não aprenda? Os pais, de forma geral, têm autoridade sobre o seu filho também para corrigir. E lá a coisa é mais séria, até para dar uma puxada de orelha. Na nossa geração, se um professor reclama com o menino, chega em casa, os pais que chegam lá para reclamar com o professor. Por que você deu nota baixa para o meu filho? Por que você repreendeu meu filho? Estamos chegando em um período que é difícil a correção mútua, mas no povo de Deus é diferente. A correção mútua é bênção. Nós pregamos aqui, Gálatas 6, quando fala, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ou seja, você que está em comunhão com Deus, que tem crescido, que conhece a Escritura, que ama ao Senhor Jesus, você tem obrigação, corrija o irmão. Isso é bênção. Mas é muito difícil. É constrangedor você chegar para o irmão, para o diácono é constrangedor, ele chegar lá e, meu irmão, por favor, está atrapalhando um pouquinho a ordem do culto. Imagina você chegar para alguém e fazer isso. É difícil. Mas é necessário. É bênção para ele. É ferramenta de unidade. É para trazer ele. Não é para espantar, não. Em momento oportuno, eu certamente trarei à igreja Gálatas 6, a continuação desse texto. Porque ele faz assim, ele diz, Gálatas 6, de 1 a 5, fala de como nós corrigimos aquele que peca, aquele que tropeça. E do versículo 6 ao 10, ele mostra como o que tropeça deve reagir. E aí ele diz assim, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Esse texto é muito importante, porque ele trata algo... Olha que estranho, ele fala assim, olha, o irmão me corrigiu, como é que eu faço? Fico com raiva dele. Não, você vai e compartilha com ele tudo quanto é coisa boa. Rapaz, olha, eu estava errado, andando na direção contrária, aquele irmão veio, me ajudou, me instruiu, orou comigo, mostrou na palavra que eu estava errado, Deus me corrigiu, vou levar um bolinho para ele. É isso mesmo. Não, como é que o senhor está vendo isso na Bíblia? Leia o texto com calma que você vai ver. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E aí ele continua.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, aliás, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O contexto de fazer os da família da fé é de fazer o bem, é de ajudar, é de abençoar. Está no contexto de iniciar com aquele que nos repreende. Deixa eu dar um exemplo. Tem um pastor que eu conheço, e ele, ao expor esse texto, ele falou assim, olha, não estou dizendo isso para vanglória, mas para vocês entenderem o que é isso aqui. A minha família chegou no Evangelho por meio de uma missionária. Nós conhecemos, a minha família toda foi transformada. A família que ele fala não é só ele, o núcleo dele, a família mesmo, acho que os irmãos, tal, e a família grande. Qual é o resultado disso? Nossa família se reúne para sustentar financeiramente essa missionária na África. Perceba como a correção gerou um instrumento de unidade, de ligação dele com aquele que corrige. Porque é bênção de Deus. Então, quando um irmão chegar para você e puxar a sua orelha, abraça esse irmão. Obrigado, meu irmão. Que bênção. Ele me constrangeu. Ele fez isso comigo. Não. É ferramenta de unidade dada por Deus à igreja. É correção. Encare a correção como bênção. Eu duvido que você ficaria triste se seu filho reagisse assim, quando você corrigisse. Se seu filho, quando você puxasse a orelha dele, ele viesse, ô pai, eu estava errado, muito obrigado, pai, porque você me corrigiu e você puxou minha orelha, eu precisava disso. Você ia ficar cheio de orgulho, de alegria. Mas quando é conosco, quando a orelha que dói é a nossa, a gente geralmente quer fazer o que os filhos geralmente fazem na hora da ira. Mas lembre-se, correção é ferramenta de unidade dada por Deus à igreja. Bênção para a igreja. O quarto aspecto, a associação. E aí nós demos exemplos de dizer que Deus deu como ferramenta de unidade para a igreja a responsabilidade e o dever de se associar com crentes. Como? Não é que você vai ser tirado do mundo, mas a Escritura fala, por exemplo, do casamento como sendo obrigação de você escolher dentro do rebanho de Deus. Irmãos, isto é assim de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis você vai ver os filhos dos homens se casando com os filhos de Deus, se casando com as filhas dos homens. Gênesis 6. Princípio de mundo terrível começou como casamento misto, motivo do dilúvio. Apocalipse, a grande figura do Apocalipse deixa eu dar um exemplo que fica melhor. Apocalipse é um livro cheio de contrastes e de imitações do império das trevas sobre o povo de Deus. Tem Cristo, tem anticristo. Tem noiva e tem prostituta. Um dos grandes símbolos de traição do povo de Deus em Apocalipse é ligado a casamento, prostituta. Você sair fora do rebanho. Outra figura ligada à associação, que fala de sociedade mesmo, sociedade de empresa. Quando o texto fala não vos ponhais em jugo desigual, uma das aplicações diretas do texto é as sociedades. Cuidado com sociedades que não sejam com crentes. É um dos aspectos e é ferramenta de unidade também.
E, por último, nós falamos dos dons como ferramentas de unidade. Os dons são dados por Deus como ferramentas de fomentar a unidade do rebanho. Eu não vou repetir um pouquinho sobre os dons, porque mais à frente eu vou especificar como Calvino fala sobre isso. E aí, hoje, nós continuamos. Parece que esse slide que está... Pronto. O slide anterior, ele está dando... Os slides de transição. Pode ser resolução. É verdade, ele aparece ali. Ok, pronto. E aí nós vamos iniciar agora. No primeiro ponto, nós trouxemos alguns conceitos iniciais. E agora nós trazemos propriamente o aspecto sobre a unidade da igreja. O slide anterior é um título, A Unidade da Igreja. Depois eu vou colocar no grupo da igreja de Zap e você pode acompanhar os slides no seu celular. A unidade da igreja, propriamente dita. E aí o primeiro aspecto que nós trazemos sobre a unidade da igreja é que a unidade ela é como um reflexo da Trindade. Às vezes nós pensamos em algumas doutrinas como se elas não tivessem alguma aplicação direta para o nosso dia a dia. E pensamos isso de modo bem superficial. Por exemplo, quando falamos sobre a doutrina da imagem de Deus, a doutrina da imagem de Deus, o que a doutrina da imagem de Deus tem a ver, por exemplo, com eu fofocar? Tudo. Como assim tudo? Tiago vai dizer assim: com a língua bendizemos ao Senhor e com ela nós maldizemos homens feitos à imagem de Deus. Tiago traz uma aplicação da doutrina da imagem de Deus, do homem ser criado à imagem de Deus, para falar de fofoca. Por que eu estou dizendo isso? Não, tem a ver com unidade? Tem, mas com esse aspecto aqui, não tem. Mas para lhe mostrar que a doutrina, a letra mata, então não vou estudar a doutrina, não. Não, irmãos. As doutrinas dadas por Deus à sua igreja, elas não são dadas ao vento, são dadas mesmo para o ensino. Tem aplicação profunda, direta para o nosso dia a dia, com certeza. Deus não escreveu, não inspirou homens para escrever sua palavra para nada, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, para instruir a sua igreja. Dito isto, quando falamos da Trindade, pense na Trindade como, no aspecto da Trindade, de unidade, como três pessoas distintas são um único Deus. Unidade. E Jesus Cristo, na sua oração chamada de oração sacerdotal, João 17, aí agora volte a escritura para João 17, Cristo vai mostrar como a Trindade tem relação com unidade. João 17, é o texto que nós lemos, versículo 21, vamos ler juntos, mas agora todos juntos, João 17, 21. Todos. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O primeiro aspecto que nós destacamos é que Deus é um ser relacional. Por que é que Deus, lá em Gênesis, disse, não é bom que o homem esteja só? É simplesmente porque ele viu Adão sozinho, tem os animais aí, não achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, e então eu vou criar um para ele, só por isso. Não, é por causa do aspecto relacional de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus não está sozinho. O texto diz lá, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Alguns vão dizer assim, ah, não, ali era um plural de majestade. Ok, plural de majestade, é comum. Existe até um plural, até hoje nós falamos assim. Às vezes nós vamos dar um aviso e você trata na primeira pessoa com uma forma de trazer um discurso não muito pessoal, e aí você fala, os irmãos, orem por nós. É só uma forma de discurso natural. Numa redação, às vezes, você faz em terceira pessoa. Ou faz em primeira pessoa do plural também. Normal. E falando da sua opinião, e você coloca em primeira pessoa do plural. Isso faz parte do discurso? Faz. Mas quando você olha para a teologia bíblica, você vai perceber um dos aspectos que a teologia bíblica estuda, chama progressividade da revelação. Se você nunca ouviu esse termo, se acostume com ele, porque nós vamos, volta e meia, falar sobre isso. Progressividade da revelação. O que é isso? Progressivamente, Deus vai se revelando ao seu povo. E a Trindade, por que Deus não chegou lá para Moisés e falou tudo de uma vez e despejou todo o conhecimento que ele tinha para Moisés e acabou? Por que Deus não fez isso? Da mesma forma, porque você não chega na escola, no primeiro ano do ensino fundamental, e dá logaritmo para o seu filho. Ele não vai aprender. Simplesmente assim. Ah, e por que o professor... Tá bom, ok, tudo bem. Para um adulto, Moisés já era adulto. Por que na faculdade, em uma aula só, o professor não dá o conteúdo inteiro da disciplina? Ele consegue dar em um dia o conteúdo inteiro? Consegue. Eu acho que ele consegue. Se você pegar 2 horas aula, são cerca de 15 aulas no mês. 24 horas, sei lá, você consegue dar o conteúdo inteiro em 24 horas. Às vezes, os créditos da disciplina são 40 horas. Por que não dá? É uma pergunta para vocês. Por quê? Como? A mente não consegue. A ideia é a mesma. Então, Deus faz o quê? Progressivamente, Deus vai dando mais do seu conhecimento. Meus irmãos, eu estou falando aqui de uma disciplina que não é nada comparado a quem é Deus. Deus está se revelando ao homem. Então, ele vai dando um pouquinho mesmo, dando um leitinho, depois vai... Olha, opa, agora o leite já está digerindo bem, agora vou lhe dar um pedacinho de pão. Come aqui um pouquinho de pão. Depois vem um mocotó. É assim que a gente faz com os nossos filhos. E Deus fez assim, progressivamente. A Trindade é assim na Escritura. Deus não vai se revelando, não se dá a conhecer de uma só vez. Ele vai progressivamente dando um pouco sobre o seu ser. E depois você vai vendo esta doutrina sendo revelada com mais aspectos. Depois você chega nos profetas, algumas promessas sobre o Cristo tratam Cristo como aquele que... tratam o Messias como alguém externo à divindade, não. Eis que envio adiante de mim o meu mensageiro. Opa, se é adiante de mim, então quem vem é o próprio Deus. Detalhes que estão nas entrelinhas, mas escritos lá. Opa, então Cristo vai ser o próprio Deus. Olha que interessante. Será que o povo de Israel, antes de Cristo, tinha essa convicção, essa noção? Tinha. Quer ver um exemplo? Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Opa, o Messias é o meu Senhor. Mas o meu Senhor não é Yahvé, o Deus da aliança? É. Mas Davi recebe a profecia, e Davi era profeta. Atos, quando cita esta profecia, fala, Davi era profeta e profetizou, e estava falando do Messias, daquele que é o Senhor. Mas eles não tinham plena noção dos aspectos da Trindade, de como o Pai envia o Filho, o Espírito aplica a obra no coração. Isto é revelado na plenitude dos tempos. Mas perceba que nós somos privilegiados hoje de perceber esta ação, e aí eu vou recordar, o pastor Josafá já fez
deu uma aula aqui, pregou sobre isso, deu exemplos de como a Trindade age no Evangelho, e isso é só um dos aspectos do ser, desta unidade desse ser, que é o nosso Deus. Deus é um ser relacional. E o que é que a Escritura mostra? Mostra que antes da fundação do mundo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo se relacionava em glória. Ah, Senhor, glorifica o Filho para que o Filho tenha a glória de como havia junto de ti antes que houvesse mundo. O ser de Deus já era glorificado, já era uno, perfeito. Então, o primeiro aspecto é: Deus é um ser relacional. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é assim antes da fundação do mundo. E aí, ele cria homens à sua imagem e sua semelhança. A imagem de Deus não é algo que você tem e que pode ser tirado. A imagem de Deus no homem tem relação com o que você é. Você é imagem de Deus. Não tem como tirar criatividade de você. Deus fez o homem um ser criativo. Não tem como tirar o aspecto relacional do homem. Vocês já viram, quando vai lançar um homem, um astronauta ao espaço, eles precisam de treinamento para despir um pouco do aspecto relacional. É interessante isso. Eles ficam em isolamento para ver como ele reage ao ficar só. E o detalhe: nenhuma missão planeja ficar tempo demais, porque sabe que o homem não aguenta. Por que não aguenta? Porque é aspecto da imagem de Deus. É o que o homem é. Não é o que ele tem. Eu vou tirar essa parte aqui e pronto, ele vive sem isso aqui. Não é como um dedo que você tira e você vive sem um dedo. Faz parte da essência. Deus fez o homem para se relacionar, porque ele fez o homem à sua imagem. Você pega um passarinho e tira do convívio com seus filhotes, por exemplo, talvez ele fique lá um dia gritando, pi, 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 pi. Daqui a uma semana ele já esquece. Vive 20, 30... Eu lembro que a gente teve um pássaro de estimação, um periquito, e ele viveu quase 30 anos na minha casa. 30 anos sozinho. O homem não consegue. Você já deve ter assistido aquele filme Náufrago. Ali é um filme muito bom para você entender o aspecto relacional. Ele pega a bola lá, o Wilson, e fica lá, começa a ter devaneios. Porque faz parte da essência. Faz parte da essência de Deus, de um Deus trino. E ele criou o homem e dotou ele, na sua essência, com um aspecto relacional. É por isso que ele disse para Adão, disse, olha, na sua reunião trinitária, não é bom que o homem esteja só. Não, mas eu sou crente sozinho em casa. Meus irmãos, isso é o contrassenso da Escritura. É contrassenso. E aí, você pode dizer, não, mas é porque a queda afetou isso, o aspecto da imagem de Deus no homem. Afetou, de fato. A queda é a quebra de um espelho que refletia a imagem de Deus. Mas ele continua refletindo, mesmo que em partes, mesmo que distorcida, continua refletindo. As estruturas não foram anuladas nem retiradas. Por exemplo, estruturas criadas por Deus, uma delas, família. Deus criou a estrutura família. Mais especificamente, casamento. Por que é que os homossexuais querem se casar? No cartório, casamento, com reconhecimento civil, público, do jeitinho assim, eles querem, nós queremos isso. Por que é? É porque é estrutural desta imagem de Deus. É estrutural o casamento.
Então ele distorce, ele reflete distorcidamente, como espelho quebrado, mas ele quer refletir isso aí. Ele não aceita algo diferente. Ah, mas união civil estável já não satisfaz, não. Tem que ser a instituição que está na essência. O desejo de unidade. Porque no casamento, os dois se fazem um, não no homossexual. Mas percebam o quanto é estrutural, porque Deus é um ser relacional. E Deus criou o homem à sua imagem como um ser relacional. E nós que temos Cristo, nós fomos recriados. O espelho é restaurado à imagem de Cristo. Colossenses 3. Abra a escritura. Colossenses 3. Versículo 10. Olha o que Paulo fala. Versículos 9 e 10. Paulo fala do mesmo pecado agora ligado à língua. Se Tiago fala de maldizer o irmão, criado à imagem de Deus, Paulo fala de mentira. A doutrina da imagem de Deus deve te fazer falar a verdade. Olha o que ele diz: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Porque em Cristo, nós somos restaurados para refletir a imagem de Deus, quebrada e distorcida pela queda. E aí, com isso em mãos, aliás, perceba como a queda afetou a unidade. Não sei se você consegue fazer essa associação. Lembre-se da queda. E qual é a cena que mostra quebra de unidade? A cena. Uma fala, inclusive. Alguém consegue perceber? Um de cada vez. Uma cena da queda e uma fala que mostra quebra da unidade. A mulher que tu me deste. E Deus deu a mulher para ser o quê com ele? Os dois, uma só carne, unidade. E aí, já na queda, a primeira expressão de Adão, assim, diante do confronto. Primeiro falou: onde estás, Adão? Eu tive medo e me escondi. Tá bom. E o que foi que você fez? A mulher que tu me deste. Quebra de unidade. Isso acontece nos casamentos, mas acontece no meio do povo de Deus. A queda atingiu. Mas perceba, nós fomos recriados em Cristo para conseguir vislumbrar que isso é aspecto de queda e não de restauração. E aí é onde eu chego. Cristo roga para que a igreja reflita a Trindade. Ele chega e fala assim, lá em João 17, no texto que nós lemos. Ele diz: a fim de que todos sejam um. Esse é o primeiro aspecto que eu destaco aqui. Ele roga para que haja unidade dentro do povo de Deus. O povo de Deus em si seja um. Depois ele fala outro aspecto aí. Ele fala: e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um em quem? Em nós, para que eles sejam em nós.
Percebam que ele fala, Cristo roga para uma união vertical ou horizontal, e essa união é ligada, ele não fala a mim. Ele poderia falar a mim, a gente ia entender perfeitamente, ligado em Cristo. Tem outros textos que falam sobre isso, que nós somos ligados a uma videira, e Cristo é a videira e o Pai é o agricultor. Ele fala de ligados ao corpo, que ele é o cabeça. Mas, neste ponto específico, ele aponta para a Trindade. Ele, olha, eles precisam aprender a unidade em nós. E eles precisam ser ligados a nós. Para que isso? Aí ele vai trazer o para quê. Ele mostra assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui há dois aspectos. A fé dos eleitos, ela é atingida pela unidade da igreja. Porque a unidade atesta a palavra pregada. Lembra, no tempo apostólico, vede como eles se amam. Vejam como eles são um, como eles são unidos. E aí, o eleito ouve a pregação atestada pela unidade e pelo ministério da igreja. É por isso que é estranho você ser crente fora da igreja. Porque a igreja, ela é o atestado da proclamação, a vida da igreja. É ela que carrega em si a pregação da palavra. Os dons foram dados à igreja, não foram dados a indivíduos isolados para viverem isolados. Foram dados para a igreja. E mais, a unidade da igreja atesta a unidade da divindade. Atesta a divindade de Cristo, para que eles creiam que tu me enviaste. Opa, Cristo já existia e foi enviado pelo Pai. Ao olhar para a unidade da igreja, o eleito de Deus vislumbra que Cristo não é um mero homem, que Cristo é o Deus encarnado, enviado pelo Pai. E aí Paulo fala assim, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, vocês vão ser mutuamente destruídos. Percebam, irmãos, Deus criou a igreja para, de maneira belíssima, refletir a Trindade com unidade. Segundo aspecto, deixa eu ver se no próximo ele vai. O segundo aspecto ele não foi. Mas eu vou citar o segundo aspecto e vou fazer a citação que está aqui no slide. Se você estiver com o celular, eu acabei de postar no grupo da igreja, só não desvie o foco e olhar o WhatsApp e ver outra coisa, mas se você quiser abrir o slide, está aí no grupo da igreja. O segundo é sobre a igreja e comunhão. E aí tem uma citação de Calvino aí, quando ele diz assim, que todos e quaisquer benefícios que Deus lhe confira, entre si, mutuamente compartilhem. Deixa eu só ver aqui que tem um botão. Pronto, eu vou botar um mute aqui para você não ficar atento no slide errado. Pronto. Então, quando falamos de comunhão, esse aspecto está totalmente ligado. Comunhão tem relação com compartilhar.
E aí Calvino, quando nós já falamos na outra semana, quando falamos da origem da igreja presbiteriana, que é uma igreja calvinista, o presbiterianismo nada mais é do que o resgate do modelo de igreja apostólico que Calvino pesquisa na Escritura e estrutura na Reforma Protestante, e o John Knox vai estuda este modelo eclesiástico e bíblico de pregação da Escritura e implanta na Escócia, e lá é chamado de presbiterianismo. É o calvinismo lá. E é por isso que nós julgamos importante entender como Calvino olha para a Escritura e entende do modelo de igreja que os apóstolos viviam. E aí, deixa eu dar só mais um exemplo. Você sabe por que nós fazemos eleições de oficiais? Por que fazemos eleição? Por que é que para ordenar um pastor tem eleição também? Não sei se você sabia disso. Ordenar, que eu falo o seguinte, olha, tem a ordenação aqui, os irmãos acompanharam a ordenação do pastor Amadeu, eu fui ordenado lá na Bahia, tem a ordenação. Mas para a ordenação existe votação no presbitério. Vai a voto se ele vai ser ordenado pastor ou não. Por que a igreja ordena oficiais, presbíteros e pastores? Foi invenção da igreja presbiteriana? Foi invenção de Calvino? Não. Se você olhar na Escritura, o apóstolo Paulo promovia eleições de oficiais nas igrejas que passavam. Os membros votavam. Os presbíteros e diáconos da igreja eram por votação. Não foi invenção. E a imposição de mãos também era reflexo da igreja apostólica. Então, o nosso modelo, o modelo calvinista, não é de Calvino. É como Calvino resgatou o que a igreja católica desprezou durante 1.500 anos. 1.500 não, 1.500. 1.500 anos da igreja, da vida apostólica do primeiro século até a Reforma, 1.400 e alguma coisa anos, certo? Dito isso, quando Calvino fala sobre comunhão, no livro 4 das Institutas, ele fala sobre a igreja como a comunhão dos santos. Isso é um sinônimo. A igreja é a comunhão dos santos. E aí ele vai falar, um dos aspectos é que na comunhão nós compartilhamos. O pastor está falando sobre comunismo. Não. Simples e direto. Porque muitos pegam esse texto bíblico para dizer que, para justificar comunismo, socialismo, mas nem perto. Como assim, pastor? Porque os textos de Atos não falam que eles tinham tudo em comum? Fala. Mas lá fala que Ananias e Safira chegaram, venderam a sua propriedade e chegaram aos pés dos apóstolos e mentiram ao Espírito Santo. Os irmãos lembram desse texto. E lá no texto, vale a pena acompanhar? Vai lá, Atos, capítulo 5. Atos 5. Versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? Opa, direito de propriedade. Era dele. Era de Ananias. Ele vendeu porque ele quis vender. O Espírito Santo não obrigou ele a vender a terra dele e ele chegar lá e mentir, não. Era dele. Direito tranquilo dele. O problema dele foi a mentira. É que Deus move o coração do seu povo para a generosidade. Move o coração do seu povo para administrar os bens que pertencem a ele. E administrando os bens que pertencem a ele, nós ajudamos o nosso próximo. O caso de Ananias é que ele vendeu o que era dele, porque ele viu a comunhão, e o texto anterior vai falar de Barnabé, que
vendeu e deu voluntariamente. Percebam, voluntariamente, não é obrigadamente, é voluntário. Ele vai lá, vê os seus irmãos padecendo necessidade, ele vai lá e voluntariamente faz isso. E Ananias e Safira querem simular que estão fazendo a mesma coisa. E mentem. Eles poderiam chegar diante dos apóstolos e falar: eu vendi os meus bens e vou doar metade do que eu vendi. Pronto. Mas eles queriam dizer: vendemos e estamos dando tudo. Olha como nós somos espirituais. Esse era o problema de Ananias e Safira. Mas continuava sendo deles. Direito de propriedade. Fechado esse parêntese, para você não olhar esses textos com um olhar equivocado, Calvino vai mostrar que a Igreja Apostólica, a Igreja Apostólica é uma redundância, porque a Igreja é apostólica. A Igreja, no período de Atos, ali naquele período, ela vivenciou de maneira intensa a comunhão. E como era isso? Um dos aspectos era compartilhando os bens com quem não tem. Fazendo o quê? Separando parte daquilo que trabalha para o próximo. Aí mencionamos na última semana, quando falamos de Efésios 4, 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com a própria mão, com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Um dos objetivos do seu trabalho é acudir o necessitado, e isso é comunhão. Isso quer dizer que você vai deixar de colocar o pão na sua mesa para colocar o pão na mesa do seu irmão? Não. Mas quer dizer que o seu irmão não pode passar fome. Porque igreja é verdadeira comunhão. Não tem cabimento ter crentes na igreja passando fome. Isso não tem cabimento. O meu irmão está devendo o aluguel já há 3 meses. Meus irmãos, isso não pode acontecer na igreja. Isso aqui agora é uma palavra para a junta. Abre os olhos, junta. Preste atenção. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Passando necessidade. Por que? Não, porque ele aconteceu intempérie. Um familiar ficou doente, gastou demais esse mês com remédio, e aí a coisa ficou assim. Esse é um trabalho da junta, um trabalho social, de abrir os olhos e perceber o que é que está acontecendo nas famílias da igreja. Acontecendo, a igreja faz o que a Escritura manda fazer. Comunhão verdadeira. Eu não tenho dúvidas que se fosse o seu pai, o seu irmão, o seu filho, você ia mover esforços para ajudá-los. Por quê? Porque você tem comunhão direta ligada pelo sangue. Mas ele não é meu parente. Mas é comprada pelo sangue de Cristo que te comprou também. Atos 4, versículo 32 diz: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tá vendo, pastor? Tudo lhes era comum. Olha que bonito. Tudo lhes era comum e ninguém considerava exclusivamente seu. Nenhuma das coisas que possuía era seu. Não deixava de ser dele. Mas ele tinha a consciência da mordomia cristã, de que Deus me entregou para eu administrar os bens que eu tenho, para a glória dele. E uma das formas de administrar o que é dele é ajudando o próximo. Já falei, vou repetir. Separe mensalmente um valor para ajudar alguém. Pastor, mas quem está precisando sou eu. Você não consegue dar um pouquinho, um quilo de alimento, você não consegue em 30 dias, em um mês. Você acha que não consegue? Irmãos, você sempre vai achar alguém pior do que você. Eu costumo pensar muito nisso quando vamos em um hospital. A gente está doente, chega no hospital, a gente sempre encontra alguém numa situação pior que a nossa. Financeiramente é do mesmo jeito. Você consegue
ajudar alguém, que seja com 1 quilo de alimento. Lembra da viúva lá de Sarepta? Ela chega lá e Elias pede comida e eu só tenho só o nosso. Faz o meu, mulher. Faz o... Ela chega e faz. É possível. Você consegue compartilhar. Às vezes só um pouquinho de água no feijão. Mas é possível, sim, irmãos. E para nós que tememos ao Senhor e conhecemos o que a Escritura fala sobre unidade, Efésios 4, de 1 a 6, anote esse texto e leia com calma depois. Paulo fala: suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por que isso? Porque há somente um corpo e um Espírito, fosse chamado somente numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo não vai dizer, está em você sozinho e age em você. Não, ele está mostrando como Deus nos chama à verdadeira comunhão, a perceber a profundidade da unidade que há no povo de Deus. Não é uma força de braços humanos que vocês puxam de um lado para outro e conseguem se segurar. É verdadeira unidade dada pelo Senhor e dada à sua igreja, ao seu povo, para refletir a Trindade, a beleza da unidade que há na Trindade. Nós vamos parar por aqui. A partir da próxima semana nós vamos falar a função pedagógica para a unidade, planejada por esse Deus maravilhoso. Nós vamos orar e nós vamos encerrar. Pronto. Santo Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, dá-nos um coração unido, dá-nos um coração que perceba o quanto o Senhor requer de nós unidade, quanta beleza há na unidade, o quanto isso glorifica o Teu nome, proclama a unidade do Teu ser trino e o quanto isso de fato é para a nossa alegria. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso irmão Jean vai nos dar um aviso. Olá, bom dia, meus amados. Meus queridos, eu e Juliana estamos muito felizes pela bênção que o Senhor concedeu, né? Semana passada, a nossa pequena Olívia fez 7 aninhos. E nada melhor do que partilhar aqui com os irmãos dessa bênção. E então a turma, as salas estão concluindo aí, né, as atividades. Então aqueles que puderem são todos nossos convidados, né? Eu soube que as tias aí, a familiação preparou, não sei se um pão com ovo, um pedaço de rapadura ali com farinha, mas vai ter um bolinho aí, tá certo? Então, os irmãos que puderem, tá certo? E quiserem nos prestigiar para bater o parabéns da Olívia, estejam todos, quando eu digo absolutamente todos, convidados, tá certo? As crianças estão terminando as aulas, né? Então, assim, aguardar um pouquinho, quiser tomar o café ali para esquentar o bucho, enquanto sai o bolo, tá certo? Um abraço, queridos.